Olá, meus amigos. Eu já comentei, eu acho, com você aqui anteriormente, que quando a gente escuta histórias de outras pessoas com autenticidade, pessoas que abrem o coração e não tem medo de falar pra gente o que elas sentem, o que elas passam, o que elas pensam, é muito bom porque eu acho que conecta, né, a gente nos conecta uns aos outros como seres humanos, porque o perfeccionismo fica de lado, a coisa de tentar impressionar sai de cena e é onde a gente se conecta e a gente descobre que problemas e situações que muitas vezes a gente acha que só acontece com a gente, ou pensamentos que a gente tem, que a gente pensa que somos só nós, né? E a gente até se culpa. Nós acabamos descobrindo que não é verdade, que isso é algo que acontece com milhares de outras pessoas, né? Então eu quero agradecer muito a vocês que têm mandado as suas histórias aqui para nós, porque para mim tem sido uma honra conhecer a história de vocês e ver em vocês autenticidade, vulnerabilidade, sinceridade, sabe? Eu acho que é disso que a gente precisa mais do que falar que eu é que tô certa, você tá errada, porque tem que ser assim, porque não pode fazer aquilo. Colocar rótulos, né, nas pessoas, julgar as pessoas. As religiões fazem isso muito bem, e como ex-mórmon eu posso atestar que a igreja mórmon faz isso com uma maestria impressionante. Então vamos colocar tudo isso de lado, né? E vamos nos conectar como seres humanos, porque é isso que importa e é isso que acaba no final nos dando força para a gente seguir em frente e enfrentar os nossos problemas pessoais, né? Nossas vidas que não são fáceis, não. Ninguém tem uma vida perfeita, ninguém. Então vamos conhecer a história dessa brasileira aqui. Ela fala sobre um assunto que eu acho que a gente não conversou a respeito ainda e é um grande tabu, tá? Ela fala o seguinte: Oi, Vânia, quero te contar o que venho sofrendo nesses 25 anos da minha vida. Nasci no convênio. Nascer no convênio, no mormonês, significa que quando ela nasceu, os pais dela eram casados no templo, tá? Então a igreja mormon diz que o bebê nasceu no convênio, tá? Porém, meus pais, por terem descoberto muitas histórias sobre a igreja, se tornaram de certa forma inativos. Digo de certa forma porque eles ainda pagam o dízimo e defendem fielmente a igreja, mas não frequentam com regularidade. Interessante isso, né? Minha mãe nunca demonstrou amor por mim ou por minhas irmãs. Eu fui criada pelos meus avós e minhas irmãs foram criadas pelas tias. Ela é muito abusiva comigo. Eu tenho um filho e ela me diz que eu sou uma péssima mãe. Quando éramos pequenas, ela incentivava meu pai a nos surrar por qualquer motivo, mas ela nunca nos batia. Acho que era para manter o rótulo de boazinha. Ela sempre roubou coisas de mim e das minhas irmãs, coisas pequenas que ela não precisa, pois tem excelente situação financeira. Certa vez houve uma seca na minha cidade, ficamos um mês sem uma gota de água para nada. Ela tem cisterna e acredite se quiser, não me deu um copo de água. Eu tinha que ir buscar na casa de outros parentes. Agora ela fala aqui que o ex-marido dela, ele era evangélico e ele começou a ter problemas com drogas, tá? Então ela se divorciou dele, mas ela disse que a mãe dela sempre tinha adoração pelo genro, tá? Quando me separei, ela transformou meu filho em um coitado vítima dos pais separados. Ela sempre quis que eu entregasse meu filho para os avós paternos ou para o pai, mesmo sabendo das drogas, para o pai da criança, tá? Mesmo sabendo das drogas, nunca entendi a razão, pois eu sou sim uma boa mãe. Ela sempre falou que eu e minhas irmãs éramos magras demais, que homem não gostava disso, que o nosso cabelo era feio. Sempre quis nos colocar para baixo, somente ela é bonita. Tem mais de um mês que ela me mandou mensagens me humilhando gratuitamente e desse dia para cá bloqueei ela em tudo e cortei relações. Estou muito triste com essa situação. Ela manipula meus avós, minhas irmãs e agora até meu filho. Tenta jogar todos contra mim desde sempre.
Meu pai sempre foi distante e quando minha mãe teve um caso com um amigo do meu ex-marido, ele colocou a culpa em mim e a perdoou. Eles têm pavor de crianças e sempre maltratam meu filho e meus sobrinhos. Sabe, Vânia, é difícil para mim lidar com essa situação. Me sinto tão perdida, tenho em meus pais meus piores inimigos. Não tenho muitos amigos, pois tenho muito medo de me relacionar com as pessoas. Como assim? Como pessoas assim se consideram cristãs? Estou entrando em depressão. Obrigada, querida, por abrir teu coração com a gente, tá? Nessa história. A gente consegue sentir a tua alma aqui nas tuas palavras, a gente sente o teu coração e a tua dor. Eu preciso deixar claro, né, para você e para quem quer que esteja me escutando aí, que eu não tenho absolutamente formação nenhuma em psicologia e eu não tenho intenção nenhuma de falar ou de aconselhar as pessoas sobre o que elas devem fazer ou deixar de fazer. A única coisa que eu sou é curiosa, então eu tenho sim procurado estudar profissionais, né, principalmente neurocientistas, psicólogos e psiquiatras. Eu tenho estudado livros deles porque eu quero entender melhor como funciona o cérebro humano. Porque eu não sei você, mas eu como membro da Igreja Mórmon, eu cresci com uma mentalidade completamente distorcida, uma perspectiva completamente distorcida do comportamento humano. Ou seja, se você estiver guardando os mandamentos, se você estiver guardando os convênios que fez no templo, se você estiver lendo as escrituras, jejuando, frequentando a igreja, fazendo reunião familiar, tudo aquilo, você vai ser uma pessoa boa, né? Você trata as pessoas bem. Se você tá irritada, tá fazendo alguma coisa assim, né? Tá sendo rude, né, com tua família, precisa se arrepender e precisa ler as escrituras, lá, mais ainda, né? Era essa a minha perspectiva, foi assim que eu recebi os ensinamentos da igreja, tá? Marido tá com problema, o filho tá com problema, o filho tá querendo usar drogas. Eu nunca escutei falar, vai procurar ajuda de um profissional, leva o filho pra igreja. Não, ele tem que ir pra igreja, manda ele pra atividade dos rapazes, que ele vai melhorar. Como felizmente eu me desliguei da igreja, eu excomunguei a igreja, eu precisava de novas informações, eu precisava de um novo alicerce para reconstruir a minha perspectiva de mundo. E eu vou só dividir com você o que eu aprendi quanto ao comportamento humano, como funciona, tá? Eu já tenho conversado com você sobre isso. Mas eu quero te lembrar uma coisa, querida, você que mandou a história pra gente. Baseada não em conhecimento pessoal, porque eu não tenho formação nessa área, como eu já falei. Pegando carona com gigantes da neurociência e da psicologia, o que eu aprendi com eles é o seguinte, tá? A tua mãe, antes dela ser tua mãe, aquele ser que a sociedade meio que endeusa, né? A mãe, né? A mãe nunca merece nada de ruim dos filhos, né? A mãe precisa ser cuidada pelos filhos e não sei o quê, tem que ser respeitada pelos filhos, sem dúvida nenhuma, a mãe tem que ser respeitada pelos filhos, sim, tá? Mas existe um endeusamento que meio que te obriga como filha a perdoar e tá sempre lá com a tua mãe, né? Cuidando e tendo um relacionamento próximo com ela, independente de qualquer coisa. O que eu tenho aprendido com esses livros, né, que eu tenho devorado, é que a tua mãe, antes dela ser tua mãe, ela é uma mulher. Ela é uma mulher que nasceu com uma herança genética. Ela é uma mulher que teve uma infância que você não conheceu porque você não estava lá. Você só sabe o que te contam. Ela tem toda uma história. Ela tem a maneira como ela foi criada. Segundo Robert Sapolsky, aquele neurocientista, o nosso comportamento é determinado por pelo menos 50% da nossa herança genética e 50% o ambiente em que nós somos criados e vivemos, tá? Pelo menos. Então, assim, primeiro eu quero que você entenda que
essa atitude dela, essa atitude, eu diria, extremamente egoísta, como você disse, né? Ela não te deu nem água quando vocês tiveram aquele problema de falta de água. Ela sempre destruiu a autoestima de vocês, chamando vocês, suas irmãs, né? Dizendo que vocês eram magras demais, tem o cabelo feio, quer dizer, destruindo mesmo a autoestima de vocês. Você também fala que ela nunca demonstrou amor por vocês. Eu quero que você compreenda que isso não tem nada a ver com vocês. Ela não age assim porque você e suas irmãs não são dignas do amor dela, vocês não mereçam o amor dela. Não é nada disso. O problema está com a tua mãe. Talvez, a gente não sabe, talvez ela tenha alguma doença mental que nunca tenha sido tratada, como por exemplo, talvez síndrome do estresse pós-traumático ou outras situações. Talvez ela tenha um distúrbio de comportamento, como narcisismo, por exemplo, né? Em que ela tem dificuldade em sentir empatia e ela sente uma satisfação pessoal em magoar vocês, em machucar vocês, em te puxar para baixo. Ela tem alguma coisa acontecendo no cérebro dela. Tem alguma coisa que não foi tratada, ou que não está sendo reconhecida nem por ela, tá? E que ela tem dificuldade de controlar. Quando ela vê, já foi. E esse acabou sendo um comportamento padrão dela para se relacionar com você. Agora, o segundo ponto que eu preciso tocar é o seguinte. Quando uma criança está sendo abusada fisicamente, por exemplo, pelos pais, a justiça vai lá e tira dos pais a guarda daquela criança. Por quê? O fato deles serem pais daquela criança não dá a eles o direito de abusarem dela fisicamente. Porém, a criança ela não tem faculdades mentais suficientes para ela perceber que ela está numa situação de abuso e que aquilo não faz bem para ela e que ela precisa sair. Então é onde a justiça entra e os pais podem perder a guarda dos filhos, sim. Você é adulta agora, né? Você não vai ter a justiça indo lá e falando e tirando você da convivência da tua mãe. Mas você é adulta, você já percebeu que não tá te fazendo bem. Você já percebeu como ela trata vocês. Você usa a palavra aqui abusiva. E você também fala que você está entrando em depressão, causado por esses problemas. Você precisa proteger a tua saúde mental a qualquer custo. Você precisa entender que nenhum ser humano deve se sujeitar a qualquer tipo de abuso. A gente não merece ser abusado. Não merece, tá? Então, seja num caso entre pais e filhos, ou entre namorado e namorada, entre irmãos ou cônjuges, enfim. Ninguém tem o direito de abusar ninguém. Quando a pessoa abusa alguém, ela tá dando autorização para aquela pessoa sair da vida dela, seja ela quem for, tá? Então, não é porque ela é tua mãe que você tem que estar lá tendo um relacionamento próximo com ela. Você tem todo o direito, se for o caso, de fazer e manter essa atitude que você me contou aqui, que você bloqueou ela em tudo e cortou relações com ela. Se é isso que você precisa fazer para sobreviver emocionalmente, você vai ter o apoio dos profissionais de saúde mental. Eles vão falar para você, é isso que você tem que fazer, te afasta. Tá? E não leva isso pro lado pessoal. Procura olhar para tua mãe como um ser humano que tem um cérebro que a gente não entende, né? Então a gente não vai chamá-la de nada, a gente não vai colocar rótulos nela, ai, mas ela é ruim, mas ela é isso, mas ela é aquilo. A gente não coloca rótulos, porque existem razões lá dentro do cérebro dela que estão determinando essas atitudes, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Tá bom? A tua saúde mental vem em primeiro lugar. A tua preservação como um ser humano saudável vem em primeiro lugar. E você tem todo o direito de decidir quem merece e quem não merece fazer parte da tua vida. Só você decide. Ninguém mais. Ninguém dá palpite. Porque é só você que conhece a tua dor. Tá bom? Fica bem, querida. Esses ataques não têm nada a ver com você. Tem tudo a ver com ela. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus amigos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.